Olá, meu amigo e minha amiga, aqui é Miguel Castro, narrador de Vozes Pretas Importam, e hoje você vai conhecer uma história que vai mexer com cada pedaço do seu coração. Antes de começarmos, se inscreva no canal e me diga de onde você está nos ouvindo. É sempre emocionante saber onde as nossas histórias chegam. Prepare-se porque a emoção começa agora. Imagine uma Ferrari completamente destruída. Imagine um homem negro de 72 anos sendo filmado por uma plateia branca da elite, rindo da tentativa dele de consertá-la. Mas ninguém ali sabia. Aquelas mãos calejadas foram as mesmas que projetaram o motor daquela máquina. Naquela manhã, seu Benedito Nascimento acordou como sempre fazia. Devagar, com tempo, como quem respeita o silêncio que só a idade e a vivência ensinam. Fez seu café forte. Separou um presente simples para entregar à neta no almoço. Um livro antigo de engenharia mecânica e pegou sua velha caminhonete, uma Ford 98 que ele mesmo mantinha viva há anos. Aos 72 anos, seu Benedito carregava um mundo inteiro nos ombros. Mas ninguém via, porque ele não vestia jaleco, não dava palestras, não ostentava diplomas, apenas carregava a nobreza discreta dos homens que constroem em silêncio. Estava indo buscar a neta. Carolina, que trabalhava como recepcionista na Monteiro Motors, uma loja de carros de luxo nos Jardins, em São Paulo, só que o motor da caminhonete engasgou. Bem na entrada da loja, do outro lado da fachada envidraçada, Eduardo Monteiro, dono da concessionária e um dos empresários mais ricos da cidade, observava a cena com desdém. Cercado de clientes, vendedores e seguidores no Instagram, viu ali um espetáculo perfeito para se divertir. Se o senhor conseguir fazer aquela Ferrari funcionar, ela é sua. E gritou, apontando para um modelo 2019 completamente destruído, encostado no canto do pátio. Todos olharam. A Ferrari vermelha estava irreparável. Motor fundido, chassi torto, sistema elétrico queimado. Uma pilha de metal que Eduardo mantinha como troféu, fruto de um processo milionário de seguro após um acidente misterioso. O desafio parecia um deboche. Seu Benedito desceu da caminhonete com calma. Vestiu uma camisa de botão gasta e um boné antigo. Suas mãos tinham marcas de décadas de oficina. Oficina de verdade. Daquelas em que se aprende mais com suor do que com um tutorial do YouTube. As pessoas riam. "Olha o mecânico raiz, gente!" disse Bruno, um dos vendedores. Mas seu Benedito não respondeu. Apenas olhou para a Ferrari como quem encontra algo que reconhece por dentro. Quantas vezes você já foi invisível? Mesmo estando no centro da cena? Quantas vezes te fizeram de chacota só porque você não tem cara de especialista? "Posso dar uma olhada mais de perto?" perguntou ele com voz firme. Eduardo riu mais alto, gravando com o celular. "Pode entrar, claro. Só toma cuidado para não se cortar, viu?" Seu Benedito se aproximou. A multidão filmava. Carolina ainda não havia voltado do almoço e não sabia do que estava acontecendo. Ele tocou o capô retorcido. Fechou os olhos por um segundo. Ali, em meio ao metal destruído, sentiu algo familiar, como se estivesse reencontrando um velho amigo. Seus dedos percorriam as bordas com cuidado quase paternal. Ele não estava apenas vendo um carro, estava vendo história, a sua história, das redes sociais. Explodiam. Hashtags como "velho tentando consertar Ferrari" e "mecânico raiz" já circulavam com milhares de visualizações. Eduardo fazia comentários maldosos entre risadas. Já se passaram 15 minutos. Ele acha que está em um episódio de série, mas algo começou a incomodar quem observava de perto. Os movimentos de seu Benedito não eram de tentativa. Eram de alguém que sabia exatamente onde mexer. "Ei, coroa!" gritou Bruno, querendo aparecer. "Se isso não der certo, meu pai está precisando de alguém para limpar as bicicletas na loja dele." As risadas vieram mais fracas. Seu Benedito não olhou, não. Respondeu, continuou, porque ele sabia que sua dignidade não estava nas palavras, mas nas ações. "Se você já se sentiu desrespeitado, se
Já foi invisível em um lugar que você conhecia mais do que todo mundo. Ali, se inscreve agora no canal. Vozes Pretas Importam. A gente mostra o que o Brasil insiste em esconder. A inteligência preta, silenciosa, operária, genial, passava de meia hora. Eduardo ria e filmava. Seu Benedito pediu. Chave Phillips, número 2, cabo isolado. Gaveta 3 da bancada vermelha. Segunda prateleira. Ao lado das chaves, Torx. Bruno travou. Como aquele velho sabia onde estavam as ferramentas em uma oficina que nunca havia pisado? O silêncio agora era diferente. Misturava medo, respeito e algo mais raro ainda naquela loja: admiração. O relógio marcava 45 minutos desde que o espetáculo começou. Na frente da Ferrari destruída, seu Benedito seguia imóvel, ou pelo menos parecia. Por dentro, um furacão de memória se agitava. Não era a primeira vez que subestimavam sua capacidade por causa da cor da sua pele, nem seria a última. Na juventude, foi chamado de mão preta suja numa grande montadora. Na meia-idade, de senhorzinho curioso por engenheiros recém-formados. Agora, aos 72, virava meme ao vivo na internet. Mas ali, diante de todo aquele escárnio, o medo não dominava seu Benedito. Ele sentia algo mais forte, a responsabilidade de mostrar, em silêncio, quem ele era. Ao redor, a plateia mudava. Aos poucos, risos davam lugar a expressões confusas. Será que ele sabe mesmo o que está fazendo? Olha como ele mexe na parte elétrica. Não é chute, não. Até os mais debochados começaram a recuar. Havia algo na postura de seu Benedito que não combinava com a humilhação que esperavam assistir. Era autoridade, era memória muscular, era história viva, Eduardo. Monteiro tentava manter a graça. Gente, ele vai pedir peça de reposição agora, aposto. Mas já havia perdido parte da plateia. Foi então que seu Benedito falou, sem tirar os olhos do motor. Seu Eduardo, já construiu alguma coisa com as próprias mãos? A pergunta pegou todos de surpresa. Construí um império, meu amigo, respondeu Eduardo com ar de deboche. Seu Benedito ergueu os olhos. Calmo. Comprar não é construir. O silêncio caiu como uma bomba. Bruno, o vendedor debochado, engoliu seco. Clientes pararam de filmar por instinto. Ninguém esperava que aquele homem simples, de fala mansa, enfrentasse o arrogante bilionário com tamanha firmeza. Enquanto falava, seu Benedito abria com precisão cirúrgica a central elétrica da Ferrari. Esses fios aqui, alguém cortou e queimou para parecer superaquecimento. Que história é essa, meu senhor? Rebateu Eduardo tentando rir, mas a risada soou fraca, insegura. Seu Benedito não precisava provar nada. Ele conhecia aquele motor como quem conhece o cheiro da própria casa, porque, no fundo, ele sabia quem tinha desenhado cada detalhe daquela máquina. Se você já foi tratado como ninguém, se já foi desacreditado mesmo tendo décadas de experiência, se sente na pele o que é ser invisível por ser preto, velho, periférico, se inscreva agora no canal Vozes Pretas Importam. A gente não está aqui para provar nada. A gente está aqui para contar o que sempre foi nosso. A competência, a dignidade e o silêncio que constrói Eduardo. Nervoso, tenta rebater. Já falei, essa Ferrari bateu forte. Foi acidente. A perícia confirmou. Seu Benedito responde sem elevar o tom. A perícia não viu o que não sabe procurar. Ele aponta. Esse freio aqui, alguém forçou manualmente. Olha as marcas. Isso não vem de batida, vem de sabotagem. A multidão se inclina para ver, mesmo os leigos conseguem notar. Há algo ali. Bruno, antes risonho, agora está calado. Nesse instante, Carolina chega do almoço. Vê o avô cercado de pessoas. Uma Ferrari aberta, celulares gravando e... Eduardo Monteiro no centro. Seu coração dispara. O que está acontecendo aqui? Eduardo responde com ironia. Ah, você é funcionária, que bom. Vem ver esse senhor tentando consertar um carro condenado. Tá um show. Ela congela. Sabe quem é seu avô. Sabe quem é. Eduardo, mas decide não dizer nada.
Ainda ela observa, porque sabe que seu Benedito nunca entra numa briga à toa. E essa era pessoal, o pátio da Monteiro. Motors estava em silêncio absoluto, um silêncio espesso, desconfortável, como se todos ali tivessem acabado de perceber que o espetáculo havia mudado de gênero. Não era mais uma comédia cruel, era um drama. E o protagonista era o homem que todos tentaram apagar. Seu Benedito, sem levantar a voz, apenas pediu: "Me passa a chave de fenda de precisão." Aquela menorzinha, isso. Bruno, o vendedor, obedeceu em silêncio, sem ironia, sem meme. Pela primeira vez, olhava para seu Benedito como um homem que sabia o que estava fazendo. E mais do que isso, como alguém que talvez soubesse muito mais do que todos ali juntos. Com gestos calmos, Benedito removeu uma peça escondida do motor. Olhou atentamente. Seus olhos brilharam por um segundo. Ali, na lateral de um componente metálico, havia um número gravado à mão. F209 BN 472As. Iniciais BN não eram coincidência, e ele sabia disso. Com a peça na mão, olhou para Eduardo e pela primeira vez sorriu. Seu Eduardo, esse motor aqui, fui eu que projetei. O bilionário soltou uma risada nervosa. O quê? Isso é ridículo. Você não é nem engenheiro. Seu Benedito respirou fundo. Passei 45 anos projetando motores para competições. Trabalhei em Maranello, na fábrica da Ferrari. E esse motor, esse mesmo, fui eu quem desenhei. A multidão congelou. Bruno olhou para a peça. BN, Benedito Nascimento. Não era história, era fato. Eduardo tentou rir, mas não conseguiu. O suor começou a descer pelo rosto dele. Não era mais arrogância, era medo. Você não pode provar nada. Seu Benedito calmamente pegou o celular do bolso. Na verdade, posso sim. Ele mostrou que havia tirado fotos detalhadas do motor. Gravações da conversa, marcas de sabotagem, peças alteradas e, mais do que isso, havia enviado tudo para alguém muito especial, Antônio Meirelles, engenheiro-chefe da Ferrari no Brasil, antigo colega de Maranello, e Antônio já havia respondido. O celular começou a tocar. Posso atender? É Maranello, disse Benedito olhando fixamente para Eduardo. A chamada foi colocada no viva voz. Benedito, meu Deus, é mesmo o F209. Você projetou esse motor, amigo. Como ele foi parar aí? O pátio inteiro ouvia. O cliente aqui sofreu um acidente. Segundo ele, foi perda total. Do outro lado da linha, silêncio. Iti, impossível. Esse motor é a prova de falhas graves. Só se sabotado. Seu Benedito completou. Foi o que eu encontrei aqui. Marcas claras de manipulação no sistema de injeção e nos freios. Eduardo estava branco. Carolina se aproximou, emocionada. Vovô, por que você não disse nada antes? Ele olhou para ela sereno. Porque às vezes, minha filha, a gente precisa deixar o racista falar sozinho para ele mesmo cavar o buraco. Eu só estava esperando a hora certa de mostrar quem sou. A plateia não filmava mais por deboche, filmava por respeito. O velho mecânico não era um coitado, era o engenheiro por trás de uma das máquinas mais potentes do planeta. E quanto ao seguro, seu Eduardo? Benedito perguntou sério. Aquela história dos 12 milhões que o senhor recebeu ainda está em investigação, né? Eduardo gaguejou. Bruno, agora pálido, deu um passo para trás. Carolina olhou para o avô com os olhos marejados. O jogo havia virado. E a Ferrari, que parecia irreparável, começava a renascer, peça por peça, junto com a dignidade daquele homem. O pátio da Monteiro Motors não era mais um palco de piadas, não era mais o lugar onde um homem era filmado para virar chacota. Agora era um tribunal. E no centro dele, de mãos sujas de graxa, suando debaixo de um sol impiedoso, estava seu Benedito Nascimento. Não com raiva, não com ódio, com a serenidade de quem sabe que a verdade não precisa gritar para ser ouvida. Faltam só 2 ajustes e ela vai cantar de novo.
disse seu Benedito olhando para a Ferrari. Ninguém acreditava. Quer dizer, agora alguns acreditavam. Eduardo Monteiro, por outro lado, já não dizia nada. A arrogância que vestia como terno de grife agora escorria em forma de pânico silencioso. O senhor está dizendo que pode fazer esse carro funcionar. Hoje? Perguntou um cliente sem ironia. Não estou dizendo, meu filho. Estou mostrando. Com calma. Seu Benedito conectou o último sensor. Verificou cada fio, cada selo, cada junta. Seu rosto parecia o de um maestro preparando a orquestra antes do grande acorde. Carolina, liga para mim, por favor. Ela entrou, girou a chave, um segundo de silêncio. E então, um rugido, um som limpo, profundo, perfeitamente sincronizado. A Ferrari estava viva e não apenas funcionando como se tivesse saído da fábrica naquela manhã. O som ecoou pelo pátio. Gente chorou. Gente aplaudiu. Bruno filmava em silêncio. Os stories, antes cheios de deboche, agora mostravam um senhor negro, com as mãos no motor, devolvendo vida a algo que todos haviam dado como perdido. Seu Benedito se virou para Eduardo. O senhor disse que 5 mecânicos disseram que esse motor era irrecuperável. Acho que alguém mentiu, né? Eduardo suava em bicas. Tentava falar, mas a voz não saía. Foi então que Carolina pegou o celular do avô e leu a mensagem que havia acabado de chegar. Era de Antônio Meirelles, o engenheiro da Ferrari. As imagens e análises que você enviou confirmam sabotagem. Estamos acionando nosso departamento jurídico. Essa fraude de seguro não vai passar despercebida. Carolina, com a voz firme, leu a resposta para todos ouvirem. A multidão murmurava. O nome Eduardo Monteiro agora estava associado não ao luxo, mas à fraude. Tem mais, disse seu Benedito. Enquanto o senhor tentava me humilhar, gravei tudo. Inclusive sua confissão sobre os 12 milhões que recebeu pelo sinistro. Eduardo tentou tirar o celular da mão dele, mas foi impedido. Bruno se posicionou na frente. Melhor não fazer isso, doutor. Tá todo mundo vendo. Eduardo recuou. Pela primeira vez parecia pequeno. Um dos clientes, homem branco, engravatado, se aproximou. Seu Benedito, com todo respeito. O senhor é um gênio, ele estendeu a mão. Obrigado por nos lembrar o que é dignidade. Outros começaram a aplaudir, mas seu Benedito não sorria. Eu não vim aqui para palmas, vim para buscar minha neta pro almoço. A simplicidade do comentário desarmou todos, era o retrato da grandeza. No dia seguinte, a história estava em todos os lugares. Jornais, canais de YouTube, TV aberta. Homem negro de 72 anos desmascara fraude milionária em concessionária de luxo. Mas seu Benedito estava na garagem de casa, consertando a Kombi da vizinha, sorrindo com Carolina, porque para ele a luta nunca foi por fama, era por justiça. E justiça, naquele dia, rugiu como um motor vermelho. 2 dias depois, a Ferrari vermelha não era mais apenas um carro, ela havia virado símbolo, um símbolo de resistência, de dignidade e principalmente de quem nunca deixou de construir, mesmo sendo invisibilizado. O vídeo em que seu Benedito ressuscita a Ferrari, confronta o bilionário e expõe a fraude de seguro. Ultrapassou 15 milhões de visualizações em 3 dias. Mas não foi o motor funcionando que tocou as pessoas. Foi o silêncio, a postura, a paciência, a firmeza com que um homem negro, de 72 anos, enfrentou o sistema inteiro com uma chave de fenda e a memória de quem realmente constrói. Em todo o Brasil, mensagens começaram a pipocar. Esse senhor me representa. Meu avô era assim. Sabia tudo e nunca foi valorizado. Quantos Beneditos o Brasil ignora todo dia? Esse é o tipo de negro que a elite quer manter em silêncio. Mas hoje ele gritou com dignidade. E mais do que palavras, vieram ações. A Ferrari Brasil
anunciou uma homenagem pública a Benedito. Jornais publicaram editoriais sobre racismo estrutural e invisibilidade de profissionais pretos e idosos. Dias depois, Antônio Meirelles, o engenheiro brasileiro da Ferrari, voou de Belo Horizonte a São Paulo só para encontrar Benedito pessoalmente. A visita virou notícia, mas o momento mais emocionante foi fora das câmeras. Na oficina simples de Benedito, nos fundos da casa. "Você ainda mexe com os motores como um poeta", disse Antônio, abraçando o velho amigo. "Eu nunca parei", respondeu Benedito. "Só ninguém mais quis ouvir meu poema. Foi naquele dia que nasceu o que mudaria tudo." Bolsa de Estudos Benedito Nascimento, um projeto apoiado por várias montadoras que financiaria integralmente o estudo de jovens negros de periferia com talento para mecânica e engenharias. Primeiras 10 bolsas foram anunciadas, mais de 3.000 inscrições em menos de 24 horas. O critério não era QI nem nota, era paixão. Era aquela luz no olho que Benedito sempre teve. Entre os aprovados, um nome se destacou: Jefferson, 17 anos, morador da Brasilândia, criado pela avó, apaixonado por motores desde os 10, quando desmontou sozinho a bicicleta quebrada do irmão. Na carta de inscrição, escreveu: "Quero ser como o senhor que consertou o motor e o mundo ao mesmo tempo." Seu Benedito leu, chorou e pediu que Jefferson fosse o primeiro aluno da sua nova turma particular na Garagem.com. Doações vindas do Brasil todo. A oficina de Benedito virou escola, ferramentas novas, bancadas organizadas, livros técnicos e manuais antigos restaurados, mas nada era mais valioso do que as palavras que Benedito dizia enquanto ensinava. "Sabe o que diferencia um bom mecânico de um mecânico extraordinário?" perguntou ele para Jefferson. "A chave de fenda?" respondeu o garoto. "Não. A paciência para entender o que ninguém quer ver e o respeito por cada peça, por menor que ela pareça." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo Monteiro, ex-bilionário, era preso pela Polícia Federal. Fraude de seguros, falsidade ideológica, obstrução de justiça. A queda foi tão grande quanto o ego. Mas, para Benedito, não havia prazer em ver o homem ser punido, porque a vingança dele já tinha acontecido. "Transformei a humilhação num motor de mudança e agora são dezenas de meninos e meninas que vão acelerar pelo mundo com o que aprendi." A história de seu Benedito Nascimento não ficou só no Brasil. Em menos de uma semana, jornais internacionais publicaram manchetes como: "Homem negro de 72 anos desmonta golpe milionário com as próprias mãos." O engenheiro que reconectou mais que um motor, reconectou uma nação com a verdade. Quando o mundo subestima, um homem humilde levanta. A Ferrari Global compartilhou o vídeo em seu canal oficial com a legenda: "Respeite os mestres, ouça os silenciados." E ali, numa legenda de 3 palavras, o mundo reconhecia o que o Brasil levou décadas para enxergar. O gênio tinha pele preta, mãos calejadas e um nome: Benedito. Centenas de mensagens chegavam todos os dias na caixa de entrada da oficina escola, de jovens, de pais de mulheres, negras, de aposentados, de professores que usavam a história como exemplo em sala de aula. Uma delas veio de uma senhora chamada Dona Dalva, 78 anos. "Senhor Benedito, eu sou costureira aposentada, vi o senhor na televisão e chorei, porque passei a vida sendo chamada de velha e sem estudo, mas também fui eu que vesti gerações inteiras com dignidade. Senhor me lembrou que a gente ainda vale." Na semana seguinte, a Prefeitura de São Paulo organizou uma homenagem pública, mas seu Benedito não queria palanque. "Só aceito se for na rua, perto de quem vive do suor, não no tapete vermelho." O evento aconteceu em frente à oficina. Veio gente da cidade inteira, ex-alunos, mecânicos, motoristas de aplicativo, professores, catadores, técnicos aposentados, crianças com o olho brilhando. Na placa colocada na parede, lia-se:
Aqui se honra quem nunca precisou gritar para ser gigante. Escola de Formação Técnica, Benedito Nascimento. Mas talvez a cena mais simbólica tenha acontecido 2 semanas depois. Um carro simples estacionou em frente à oficina. Desceu um homem abatido, de cabeça baixa, Eduardo Monteiro, de terno velho. Sem segurança, saiu da prisão com autorização judicial após pagar fiança. Perdeu a empresa, os imóveis, os amigos de conveniência, levava nas mãos uma carta. Seu Benedito, eu não vim pedir perdão, vim agradecer. Porque quando o senhor me expôs, não foi só minha fraude que apareceu, foi a minha falência moral. O senhor me fez ver o que eu virei, um homem que construiu um império sem caráter. E o senhor, com suas mãos sujas de graxa, me ensinou o que é grandeza. Seu Benedito leu em silêncio, dobrou o papel com cuidado, olhou nos olhos de Eduardo e disse: reconhecer o erro já é um passo, mas a verdadeira reparação leva tempo e ação. Virou-se e voltou a ensinar seus alunos, não por desprezo, mas porque o tempo dele agora era dos que querem aprender. Na garagem transformada em escola, Jefferson, o jovem de 17 anos da Brasilândia, preparava-se para embarcar em algo impensável. Bolsa de estudos no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA. Com apoio da iniciativa privada e cartas de recomendação assinadas por 3 engenheiros de renome, Jefferson se tornaria o primeiro aluno da Escola Benedito Nascimento a estudar em um dos centros de excelência do país. Antes de partir, escreveu na parede da oficina com tinta branca: quando ninguém mais me via, o senhor enxergou. Agora eu vou voar, com cada parafuso que aprendi aqui. Na semana seguinte, seu Benedito recebeu uma carta inesperada. Vinha da Itália, era da Ferrari Corporation. Gostaríamos de convidá-lo oficialmente para ser homenageado em Maranello, sede global da Ferrari, com o título de mestre de engenharia honorário. Ele não respondeu de imediato. Sentou-se na cadeira da varanda, olhou para o céu, sorriu. Engraçado como a vida leva a gente de volta onde tudo começou. Mas dessa vez, a gente chega de cabeça erguida. Na oficina escola de seu Benedito, o som das ferramentas virou música de transformação. Não era mais só graxa e parafuso, era pulsação, ritmo, esperança. Eram vidas sendo remontadas, peça por peça, com os ensinamentos de um homem que passou a maior parte da vida sendo ignorado, até que o mundo teve que parar para ouvir. Agora, a antiga garagem era equipada com motores doados por montadoras, computadores para simulação técnica, ferramentas. Profissionais bancadas organizadas com etiquetas, feitas pelos próprios alunos, mas o mais valioso ainda era a cadeira de madeira onde seu Benedito sentava, com seu caderninho de anotações em espiral e seu olhar que via além da superfície. Ali, cada aluno era tratado como futuro. Jefferson já havia embarcado para o ITA, mas não era o único brilho da turma. Tinha a Rafaela, 19 anos, apaixonada por carros desde criança, que agora liderava o grupo de montagem de suspensão. Tinha o Rodrigo, ex-interno da Fundação Casa, que dizia que a oficina era o primeiro lugar onde ninguém olhou para mim como um erro. Tinha o Wallace, cadeirante que adaptava motores com soluções de acessibilidade. E tinha a Vitória, 16 anos, que escrevia no caderno mais do que montava, porque queria ser engenheira projetista. Professor, posso criar meu próprio modelo de motor? Me perguntou ela. Seu Benedito sorriu. Você pode criar o que quiser, só não pode esquecer de onde você vem. Todo sábado, os alunos organizavam o Dia do Motor Justo, uma feira aberta à comunidade com revisão gratuita de carros de moradores da região, palestras sobre manutenção e segurança, oficina infantil com brinquedos mecânicos reciclados, exposição da Ferrari restaurada, agora em destaque, como símbolo de dignidade. E ali, no centro de tudo, estava a história viva. Seu Benedito cada vez mais sereno, mas com o olhar ainda afiado como sempre. Durante um desses eventos,
Um envelope foi entregue em mãos. Era do governo federal. Seu Benedito havia sido oficialmente reconhecido com o título de Patrono da Educação Técnica Popular no Brasil. A notícia correu, mas ele, como sempre, só reagiu com um sorriso. Não sei ser patrono. Não, se quiserem que eu continue ensinando, me deem um avental novo. Que o meu tá gasto de tanto consertar teimosia de motor velho e mente fechada. Uma noite, após todos os alunos irem embora, Carolina sentou ao lado do avô. Ela o olhou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: Vovô, você sabia que tudo isso ia acontecer no dia que entrou naquela concessionária? Ele suspirou fundo, apoiando as mãos cansadas sobre os joelhos. Não, minha filha, eu só sabia que não podia aceitar ser tratado como se eu fosse ninguém, porque se eu deixasse aquilo passar calado, eu não ia dormir naquela noite, nem nas outras. Carolina, com lágrimas nos olhos, apenas assentiu. Dias depois, uma equipe da Ferrari chegou ao Brasil. Vieram para buscar seu Benedito. Na mala, um convite formal. Cerimônia internacional em Maranello, Sala dos Mestres de Engenharia. Dessa vez, ele aceitou, mas fez uma exigência. Quero levar um aluno comigo. Não quero ir sozinho, porque o futuro também precisa ver o que um velho preto pode ensinar. O aluno escolhido, Vitória, 16 anos, primeira da turma, sonhadora de motores, criadora do próprio projeto. Ela desmaiou de emoção. E naquele dia, o Brasil inteiro viu. A revolução já não dependia mais do Benedito. Ela agora tinha nome. Voz e continuidade, Maranello, Itália. Na sede da Ferrari, um auditório lotado de engenheiros, jornalistas e jovens apaixonados por velocidade, aguardava em silêncio. No palco, 2 nomes estavam prestes a serem chamados. Benedito Nascimento, 73 anos, Vitória Souza, 16 anos. Ela, vestida com um terninho simples e os olhos arregalados. Ele, com um paletó emprestado, sapatos engraxados por ele mesmo e a postura de quem não precisava de palco, mas merecia o mundo inteiro ouvindo. Antônio Meirelles subiu ao microfone. Hoje, a Ferrari reconhece não apenas um engenheiro, mas um educador, um construtor de caráter e um mestre de humanidade. Alguém que soube transformar injustiça em legado. Alguém que nos lembra que por trás de cada máquina existe um coração. E por trás de cada silêncio pode haver uma revolução esperando para acontecer. A plateia se levantou. Aplausos longos, de pé. Engenheiros, CEOs, jornalistas, jovens. Mas seu Benedito, emocionado, ergueu as mãos pedindo calma. Pegou o microfone e disse: Eu agradeço, mas tudo o que eu queria era ensinar o que aprendi com a vida. Porque o que adianta construir um motor se a gente não constrói gente também? Vitória foi chamada para falar, tímida, mas firme. Disse: Seu Benedito me ensinou mais do que mecânica. Me ensinou que inteligência não tem cor, que velhice não é fraqueza, que humildade é força e que as mãos de quem é invisível carregam o futuro de muita gente. As palavras ecoaram como uma corrente elétrica no salão. De volta ao Brasil, a oficina estava diferente. Mais cheia, mais viva, mais potente, mas seu Benedito já não passava mais tanto tempo lá. Agora, ele era chamado para eventos, entrevistas, viagens, sempre que possível, levando um aluno junto. Não quero que olhem para mim como exceção, dizia. Quero que entendam que existem milhares de Beneditos nesse país. A diferença é que a maioria ainda está sem microfone. Num fim de tarde, ao organizar suas coisas, ele encontrou uma caixa com fotos antigas, entre elas, uma foto dele jovem, ainda na fábrica da Ferrari. Na traseira da foto, escrito à mão: construa com alma, porque um motor sem alma é só barulho bonito. Ele olhou, sorriu, depois deixou a foto colada na parede da oficina. Ao lado dela, colou outra, uma imagem dele e Vitória sorrindo, segurando o certificado em Maranello. Legenda: da garagem para o mundo. A história de Benedito,
Nascimento é mais do que um conto de superação. É um lembrete brutal e bonito de que o Brasil invisibiliza os seus heróis todos os dias. Que racismo, idade, pobreza e aparência ainda são barreiras reais, mas também é prova viva de que integridade, paciência e dignidade podem derrubar impérios de mentira. E que quando a alma é forte, nem o preconceito mais arrogante consegue apagar a luz de quem foi feito para acender caminhos. Se essa história mexeu com você, se te fez lembrar de alguém que também foi ignorado, calado ou diminuído, se inscreve agora no canal Vozes Pretas Importam. Aqui a gente conta histórias que a sociedade tenta varrer para debaixo do tapete. Histórias como a do seu Benedito, como a da dona Dalva, como a sua. Talvez porque respeito não se pede, se constrói, se vive, se registra e se espalha com ferramenta, com coragem e com a alma no lugar certo.